tese doutoral de Marx. A tese de Marx sobre Epicuro é o ponto de partida para o materialismo marxista, ou pelo menos um deles. No século XIX, é ainda por meio de Gassendi e Bernier que o conhecimento de Epicuro se propaga. A despeito de toda crítica à interpretação de Gassendi, Marx encontra no seu trabalho o ponto de partida para o materialismo francês. Lembremos também que o atomismo marca a filosofia inglesa dos séculos XVII e XVIII, e nomeadamente o pensamento de Hobbes, que era materialista e nominalista. A pesquisa de doutorado de Marx o direcionou a observar a filosofia predominante de seu tempo, levando-o a reconhecer três posições filosóficas centrais: o materialismo mecanicista de Demócrito, o sistema de Hegel e a filosofia da consciência de si representada por Epicuro e os jovens hegelianos. Marx prefere a liberdade do homem encontrada na filosofia de Epicuro, contrastando com o determinismo mecanicista de Demócrito. Ele usa o sensismo de Epicuro como ponto de partida para seu materialismo, opondo-se ao idealismo absoluto de Hegel e encontrando afinidades com o empirismo inglês de Bacon e a filosofia materialista de Thomas Hobbes, bem como com o materialismo francês de Pierre Gassendi. O atomismo antigo, representado por Leucipo e Demócrito, surge como uma resposta ao desafio eleático de Parmênides, mantendo uma abordagem sensista. Para Marx, a mudança de perspectiva inaugurada por Epicuro, especialmente em relação ao atomismo, é crucial para o materialismo marxiano. Marx vai além de Epicuro ao buscar compreender as relações entre os homens e o mundo na finalidade do agir, visando transformá-lo. Esse materialismo, presente em suas obras de maturidade, difere tanto do materialismo antigo, baseado principalmente na filosofia atomista, quanto do materialismo feuerbachano. Marx critica o materialismo anterior, incluindo o de Feuerbach, por conceber apenas o objeto e a realidade de forma passiva, sem considerar a atividade humana como prática e objetiva. Ele propõe a atividade prático-crítica na compreensão e transformação do mundo. A tese doutoral de Marx, intitulada Diferença entre as filosofias da natureza em Demócrito e Epicuro, foi concebida em 1839 e concluída em 1841, quando Marx tinha apenas 21 anos. Originalmente dividida em duas partes, abordava as diferenças gerais e particulares entre a filosofia da natureza desses dois filósofos gregos. E parte do texto se perdeu ao longo do tempo, como sabemos. Marx esperava obter o título de doutor em filosofia pela Universidade de Iena e uma posição acadêmica na Universidade de Bonn, onde também planejava ampliar a pesquisa para uma história da filosofia helenística. No entanto, seus planos foram frustrados devido à ascensão de Guilherme IV ao poder da Prússia e à perseguição política aos hegelianos de esquerda. Marx acabou se tornando editor do jornal Rheinische Zeitung, ou algo desse tipo, em alemão, em Colônia, na região de Colônia. Apesar da tese doutoral representar um projeto acadêmico limitado, Marx aspirava a uma crítica histórico-filosófica mais ampla, destacando os sistemas filosóficos pós-aristotélicos e exaltando a escola atomista como ponto mais alto dessa história. No prefácio de março de 41, Marx declara possuir uma pesquisa inovadora, destacando a falta de trabalhos preparatórios sobre o objeto tratado em sua tese. Ele abre caminho para diversas pesquisas, desde o período pré-socrático até o helenístico, incluindo as escolas céticas, estoicas e cínicas. Embora sua originalidade seja questionada, especialmente em relação às filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, Marx faz várias menções a Hegel ao longo da pesquisa para a tese, indicando seu objetivo de desenvolver uma filosofia da história e uma história da filosofia. Ora, é contra a concepção hegeliana de filosofia e de história da filosofia, e sobretudo contra o desprezo que Hegel demonstrara à filosofia de Epicuro, que Marx reage ao escrever sua tese. Portanto, diferentemente de Hegel, para quem a história da filosofia é narrada sob a égide do idealismo, Marx desenvolveu uma perspectiva materialista da história da filosofia e o sistema epicurista como um modelo positivo deste materialismo.
Karl Marx analisa brevemente as opiniões filosóficas dos antigos em relação à física de Demócrito e Epicuro, destacando sua tendência negativa em relação a Epicuro. Ele busca desfazer essas visões para colocar Epicuro em uma posição mais elevada na tradição antiga aos olhos da modernidade filosófica. O objetivo principal é apresentar as fontes antigas e cruzar suas opiniões sobre a física de ambos os filósofos. Segundo Marx, Demócrito é caracterizado como um cético que interpreta a realidade sensível como uma mera aparência subjetiva, acreditando que apenas os átomos e o vazio são os verdadeiros princípios de toda a realidade. Ele é descrito como um homem culto que viajou o mundo adquirindo conhecimento em diversas áreas, o que levou à sua insatisfação com o saber filosófico e à busca por um conhecimento mais amplo e objetivo. Por outro lado, Epicuro é apresentado como um dogmático que considera o mundo sensível como uma manifestação objetiva. Ele valoriza os sentidos como arautos da verdade e rejeita a ideia de que sensações como doce, amargo, quente e frio sejam meras convenções. Epicuro enfatiza a importância dos sentidos como fontes absolutas de conhecimento, reforçando o que nós dissemos anteriormente, e busca proporcionar satisfação espiritual e uma vida de tranquilidade, em contraste com a busca pelo saber científico de Demócrito. Epicuro, por tomar a sensibilidade como principal critério, pode ser considerado como um pensador relativista. Segundo Marx, Epicuro refuta Demócrito sobre a formação dos corpos compostos e reflete sobre as questões sobre os átomos. O materialismo de Karl Marx. É muito aceito entre os marxistas que a ideologia alemã marcou o surgimento do materialismo histórico, uma teoria e metodologia associada aos nomes de Marx e Engels. Há um momento de ruptura epistemológica que separa a fase anterior ao marxismo do pensamento original de Marx e Engels, a fase propriamente marxista, na qual desenvolvem sua teoria original, a chamada teoria original. Quando Marx e Engels escreveram o manuscrito de A Ideologia Alemã entre 1845 e 46, estavam em um período de transição intelectual e colaboração, onde desenvolviam suas ideias e métodos que viriam a formar a base do materialismo histórico. Para mergulhar na dialética do materialismo marxista é crucial examinar os pilares do materialismo histórico. Na juventude, Marx foi influenciado pelas ideias de Hegel, como sabemos. Mas após a morte do filósofo, os discípulos se distanciaram em diferentes correntes. Marx se integrou à esquerda hegeliana, porém gradualmente construiu uma doutrina própria, fundamentada nos princípios do socialismo. Para entender Marx é crucial reconhecê-lo como um pensador anti-idealista. Ele contrapunha-se à visão idealista da história, que considerava as ideias como a força motriz da sociedade. Para Marx, a base da história era material, ou seja, as relações sociais e econômicas entre os indivíduos, é o que definiam as suas bases. O materialismo histórico propõe que a história da humanidade é impulsionada por conflitos entre classes sociais. As classes se definem pela relação com os meios de produção, e a classe dominante explora a classe dominada para manter seu poder. O materialismo dialético é a ferramenta de análise utilizada pelos marxistas para compreender essa dinâmica da história. O materialismo se baseia na ideia de que a realidade está em constante transformação, através de um processo de tese, antítese e síntese. Segundo Mário Ferreira dos Santos, na crítica ao idealismo, a posição de Marx é diametralmente oposta ao cânone que afirma a prioridade do espírito sobre a matéria, para aceitar o da prioridade da matéria sobre o espírito. Toda a luta de Marx, e isso deve ser notado principalmente, é uma luta contra o idealismo e não contra o espiritualismo. A metafísica por ele combatida é a metafísica idealista. Posteriormente, nos seguidores do marxismo, encontramos sempre a confusão entre a metafísica idealista subjetiva com a metafísica em geral. Marx não se interessou em resolver os grandes problemas da metafísica, mas sim em estudar as grandes leis da evolução humana, as leis da história. Ao idealismo dos hegelianos da direita,
por ele julgado como o de Hegel, que afirmava dirigirem as ideias do mundo, opôs às condições econômicas que condicionam aquelas. Estas constituem a estrutura essencial das relações humanas e sobre elas as ideologias formam a superestrutura. Esta, pelo menos, é a doutrina de Marx da fase verdadeiramente marxista. Como bem o dizia Engels, os filósofos interessam-se apenas em interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas trata-se agora de transformá-lo, uma ênfase que é trazida muito pelos filósofos marxistas, essa intenção de transformar o mundo. Tais palavras, mais claramente que outras, expressam o sentido da doutrina materialista histórica, que, desejando ser científica, aspira ao que a ciência aspira, a ação. O marxismo não é uma filosofia contemplativa ou puramente especulativa, mas uma filosofia de ação. O marxismo, enquanto teoria e prática da revolução, é a teoria da classe do proletariado. Nesse sentido, ela é teórica, parcial e partidária. É muito conveniente que ela atribua partidarização a tudo, porque isso justifica a sua prática. Apesar de ter Engels afirmado que o pensamento e a consciência são um produto do cérebro humano, os marxistas tomam todas as cautelas para não serem confundidos com os materialistas mecanicistas, tais como Feuerbach, Büchner e Vogt, e defendem a concepção do materialismo dialético, que afirma sobretudo a anterioridade da matéria sobre o espírito. O materialismo mecanicista é uma corrente filosófica que sustenta que a realidade é composta exclusivamente de matéria em movimento, regida por leis naturais mecânicas. Essa abordagem enfatiza a natureza física e objetiva do mundo, negando a existência de qualquer entidade ou força sobrenatural. Os materialistas mecanicistas acreditam que todos os fenômenos podem ser explicados através da análise das interações entre os elementos materiais e suas propriedades físicas. É importante entender que o materialismo mecanicista não é o mesmo materialismo defendido por Karl Marx, mas um pedaço dentro dele. O materialismo de Marx, concebido como materialismo histórico, incorpora elementos do materialismo dialético, que é uma teoria filosófica que enfatiza a interconexão e interdependência dos processos e fenômenos na natureza e na sociedade. Marx não se focou apenas em uma visão puramente mecanicista da realidade, mas também considerou fatores históricos, sociais e econômicos em sua análise. No materialismo histórico, Marx argumenta que as condições materiais e econômicas de uma sociedade são fundamentais para entender sua organização social, política e cultural. Ele enfatiza o papel das relações de produção e das forças produtivas na determinação do desenvolvimento social e histórico. Para os marxistas, o mundo material existe independentemente de todo o espírito e é na matéria como tal que se vai realizar a tese, a antítese e a síntese, as quais são provisórias e marcam os pontos de partida para novas teses, antíteses e sínteses. Em suma, Marx critica Feuerbach por seu materialismo contemplativo, que se limita à mera contemplação e sensação do mundo sensível, sem considerar sua natureza histórica e social. Ele vê o mundo sensível como algo estático e eterno, ignorando que é o produto da atividade humana ao longo da história. Todos os problemas filosóficos, incluindo a relação do homem com a natureza, são resolvidos reconhecendo que a unidade do homem com a natureza sempre existiu na indústria, variando de acordo com o desenvolvimento histórico. Feuerbach não percebe, segundo Marx, que a ciência da natureza também é dependente da atividade humana, da indústria e do comércio, o que, de certa forma, está correto, né? Segundo Marx, se essa atividade fosse interrompida, o mundo natural sofreria mudanças significativas e Feuerbach logo perceberia sua própria falta de existência. O experimento do ditador materialista. Vamos fazer um exercício de imaginação. Suponha que eu tenho um irmão materialista que é líder do país e que é um sociopata. Ele acordou hoje de manhã e decidiu escravizar 30% dos homens e mulheres e sumir com 20% dos restantes. Vamos dizer assim, nas palavras do Paulo Freire, impedir a vida. Mas ele não fará isso
se alguma pessoa conseguir provar para ele, através de argumentações, que não é adequado fazer isso. Ou seja, por meio da pura argumentação racional. Mas claro, nem tudo são rosas. O requisito que ele coloca para isso é que só pode ser utilizado para esse convencimento através da argumentação a filosofia materialista. Aqui é o ponto. Excluindo as filosofias que são meramente atomistas, né? Por materialismo aqui, entendemos o que os marxistas entendem. Na filosofia, o materialismo refere-se à doutrina de que não existe outra substância além da matéria. Esta é uma posição monista que nega a dimensão metafísica, espiritual e mental. Nega é a palavra importante aqui, que não pode ser deixada de lado, né? Também se nega no materialismo a ideia de alma, e apenas reconhece a existência de substâncias materiais. Dessa forma, você poderá concluir que o certo e o errado são convenções histórico-sociais e culturais, mas não como unidades transcendentes, não como noções divinas, não como objetos metafísicos ontologicamente existentes, certo? Tal como um marxista faria, né? Bom, então qual é o argumento que você forneceria para o meu irmão para convencê-lo a não impedir a vida das pessoas e a não escravizar 30% mais 20% da população? Que incluiria você provavelmente. Pois bem, talvez você diga que isso é contra a lei, ou diga que isso é errado. Certo, o meu irmão é, digamos assim, um positivista, o que não entra em contradição com o materialismo, e ele próprio aprova uma lei que o estabelece como ditador do Brasil. E ele estabelece que suas vontades imediatas, incluindo pensamentos e projetos não escritos, são a própria lei. Pois bem, o que você faria e argumentaria agora? Talvez você diga que é errado, mas ora, errado, certo, são noções metafísicas. São noções que se inserem dentro da axiologia. Ou ao menos, quando servem de critério para escolha, tais noções possuem raízes metafísicas, inseridas na dimensão axiológica, e isso é inescapável. Vamos elaborar essa ideia. Há duas concepções de certo e errado, ok? A primeira é a materialista, que considerará o certo e o errado como valores subjetivos, produzidos pela matéria, pelos humanos, em um contexto social, cultural e histórico. E a segunda, que concebe a existência de universais, de entes de razão, de existência ontológica positiva, e que concebe, portanto, o certo e errado com uma essência ontológica imutável. Imutável. Lembremos que Marx está propondo o contrário do imutável, né? Ou seja, nessa segunda concepção, o certo e o errado são fundamentados em um logos transcendental. Em nosso experimento, devido às suas regras, a única argumentação nesse sentido que você pode usar é o certo e errado materialista, claro, como valores subjetivos produzidos pela matéria, pelos humanos em um contexto social, cultural e histórico. Dessa forma, o argumento não é eficaz se você utilizar esse argumento de que é errado. E o meu irmão fictício lhe dirá que o que é certo para vocês, argumentadores, é errado para mim. Portanto, para ele será certo levar o mal à população. Um tempo atrás eu vi um artigo científico no Phil Papers. Não me lembro do título, infelizmente, mas se lembrar vou incluir nas referências, no qual um filósofo anglófono defendia o valor da vida humana de forma materialista. A ideia até que era engenhosa, mas no fim engraçada e divertida. Dizia que o valor da vida humana estava em sua potencialidade, que a potencialidade de aprendizagem humana era infinita, que dessa forma, por causa dos humanos possuírem mais potências que os animais, por exemplo, valiam eles, nós, mais do que os animais. Para citar um exemplo que ele dava, né?
Um de seus colegas acadêmicos prontamente refutou a bobagem, lançando mão de argumentos transhumanistas, de que computadores superariam a potencialidade humana em poucas décadas, se é que já não superaram com os computadores quânticos. A coisa é óbvia. Segundo essa proposta, os computadores valeriam mais do que os humanos e deveríamos, antes do final desse século, proteger a vida dos computadores mais do que dos humanos, o que é uma bobagem. E no fim, não acaba sendo alcançado o objetivo que ele tinha no paper dele, né, no artigo científico, de defender a dignidade e o valor da vida humana. Poderíamos acrescentar ainda a noção de potencialidade e a hierarquia quantitativa dessas potencialidades como valor. Né? Então veja do que a gente está falando aqui. Né? Por que deveríamos aceitar essa hierarquia como algo certo? Né? Veja, de novo a gente volta em noções que são metafísicas. Né? Ora, no materialismo qualquer hierarquia não se justifica, a não ser que possa ter o seu valor e existência materialmente justificados, o que é impossível. Lembro na faculdade de como os meus colegas comunistas literalmente riam da noção de hierarquia e faziam cara de estranhamento, como se isso fosse um ET, como se fosse uma bobagem infantil, uma idiotice, né? Bom, evidente o deboche dos marxistas. Bom, mas por que eu falei há pouco que a tentativa do filósofo com PhD era engraçada e divertida? Bem, porque é óbvio que é absolutamente impossível defender o valor da vida humana partindo de uma filosofia materialista. É claro que ninguém conseguirá oferecer um argumento para o nosso experimento do ditador materialista, apresentando argumentos materialistas. E olha que o status questionis desse problema está bem desenvolvido e cheio de tentativas previamente fracassadas. Tentativas elaboradas com o maior rigor que a filosofia analítica pode oferecer. Ora, está aí o grande problema do comunismo e do marxismo. São materialistas, e como tal, não existe para eles absolutos metafísicos. Por isso eles jamais aceitaram as dezenas de refutações que lhes foram feitas. Por isso são assassinos ou apoiam assassinos quando tomam completamente o poder. Pois não há para eles valor absoluto da vida humana. Não há verdade, caridade, honestidade, beleza, justiça, hierarquia, honestidade. Esses objetos são metafísicos. Para os materialistas, são meras convenções sociais, históricas e culturais, relativas ao sabor da própria revolução. São caprichos pequeno-burgueses ou fantasias alienantes criadas por elites ou interesses econômicos. Materialismo marxista, uma pseudociência. É curioso, mas essa limitação epistemológica imposta pela adoção do materialismo é o mais próximo que o marxismo chegou da ciência. Note que se nós trocássemos o critério dos argumentos no experimento do ditador materialista para que todos pudessem usar a ciência para convencer o meu irmão, nada mudaria. Seria ainda mais engraçado imaginar alguém procurando, com o telescópio Hubble, um código para o valor da vida humana nos anéis de Saturno, ou utilizar um mapeamento genético para encontrar tal código. Quem sabe um colisor de partículas subatômicas, talvez com um microscópio para analisar as células humanas. Certamente o código estará lá, né? Bem, não é assim. É claro que eu gosto bastante da ciência. Ela é incrível e seus frutos, quando feitos de forma séria, são muito benéficos, interessantes e produtivos. Mas a ciência não tem capacidade para abordar objetos metafísicos como questões axiológicas e de justiça, por exemplo. O cientificismo é uma furada exatamente por esse motivo. E Marx, que chamou os socialistas antes dele de utópicos e tentou fazer um socialismo científico, o máximo que chegou perto da ciência foi nesse quesito, né? Importando dela uma limitação e o outro elemento que é a da tentativa de fazer ação. Né? Esses dois elementos apenas. Mas não tem capacidade de predição, que é muito importante na ciência. Não é falseável. Não é cognoscível, né? Vamos ser honestos, né?
a quantidade ali de interpretações que você tem de passagens ocultas, não de um, mas de vários marxistas, torna a obra marxista não cognoscível. Falando de cognoscível aqui, falando do critério para que algo seja científico, né? Um dos critérios, cognoscibilidade. Bom, enfim, não vamos entrar nesse tema, senão o vídeo já está ficando grande. O problema do valor moral. O materialismo é um grave problema no marxismo e no comunismo. E isto fica mais explícito quando conhecemos o problema do valor moral. A questão do valor moral está no cerne da ética que analisa se este valor é intrínseco ou extrínseco, ou seja, devemos analisar a questão do valor nos julgamentos marxistas sobre o proletário e o burguês. Ou seja, por que dizer que o burguês fede, é ladrão e deve ser morto e desapropriado de seus bens é considerado pelos marxistas algo bom e desejável, mas a obtenção de lucro e o direito à propriedade privada é algo errado e mal, sob sua perspectiva? Por que o relativismo não vale para eles, nesse caso, que são beneficiados pelo lucro? También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidades. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Se sim, por quê? Se não, por quê? De outro modo, suponha que você fosse confrontado com alguma lista proposta de bens intrínsecos elaborada pela teoria marxista. Seria natural perguntar como você poderia avaliar a precisão da lista e bens com valor moral, bom e outros maus. Eu vou colocar uma lista aqui já já. Como saber se esse valor é válido? Como saber se ele é bom e justo? Já que muitos seguidores do marxismo pensam que este é um sistema justo ou que busca a justiça, né? A propaganda marxista bate muito nessa tecla, né? De que o marxismo é justo, é caridoso. Num certo nível, esta é uma questão epistemológica fundamental para saber se o marxismo, ele próprio, é bom ou mal. Esta questão conecta-se ao trabalho de Karl Menger, por exemplo, que postula que o valor de um produto não está em si mesmo, né? Ou seja, ele está dizendo que o valor não é intrínseco, mas ele está sim na mente de quem quer adquiri-lo. Ou seja, a teoria do Karl Menger, por uma abordagem filosófica, nós poderíamos dizer que ele está afirmando o valor extrínseco dos produtos em uma dinâmica de mercado. Ou seja, o valor ele não é intrínseco ou ancorado no tempo de trabalho ou nos produtos agregados. Vamos adiantar um pouco a questão apresentando a conclusão. A teoria de Karl Menger não vale apenas para a economia, mas para tudo. Todo valor de algo que existe é totalmente extrínseco ou parcialmente extrínseco. Fora isto, só há um valor intrínseco, que é o próprio valor como fonte de todos os outros valores. Se e somente se você for um teísta, né? Ok. Mas se você não for um teísta, esqueça. Então, para você não existirá nada que possua um valor puramente intrínseco. Bem, vamos dizer que o valor intrínseco de algo é o valor que aquela coisa tem em si, certo? Ou por seu próprio direito. Já o valor extrínseco é o valor que deriva de algo externo ao objeto. Vamos ao ponto das ações comunistas, que é o que nos interessa aqui. Bem, como das ações marxistas, né? O fato de uma ação ser moralmente certa ou errada tem exclusivamente a ver com o fato de suas consequências serem
extrínsecas ou intrinsecamente melhores do que as anteriores, ou melhores do que qualquer outra ação que se possa realizar nas circunstâncias. Além disso, a responsabilidade moral depende das funções de certo e errado em relação à ação de um sujeito que é capaz de identificar o valor moral das ações, objetos e fenômenos. Muito bem. A questão do valor intrínseco ou extrínseco também é pertinente para julgamentos sobre justiça moral, seja relacionada a direitos morais ou merecimento moral, na medida em que é bom que a justiça seja feita e ruim que a justiça seja negada, de maneiras que parecem intimamente ligadas ao valor intrínseco. Note que a ideia de justiça social, portanto, precisa considerar essas questões. Note também que isso é universal quando nós nos colocamos na posição de vítima. Se eu ou você for vítima, sempre consideraremos algo bom obter a justiça. Seja você um juiz, um professor, um policial, um marxista, um membro de uma facção criminosa ou o pior rato que existe. Se for você o vulnerável, você sempre irá considerar que fazer a justiça para você é algo bom. E nisso, ninguém é relativista nesse ponto. Para clarear melhor essa questão, nos termos que estamos adotando agora, pense no seguinte. Tipicamente, os cristãos julgam a virtude como algo cujo valor é intrinsecamente bom, e os vícios morais como algo intrinsecamente mau. Ora, seria então o capitalismo intrinsecamente mau? O bom selvagem seria intrinsecamente bom? O patrão, o lucro, a usura, a propriedade privada são intrinsecamente maus? E se sim, por quê? E se não, quando eles são extrinsecamente maus? Deixe-me chutar uma resposta. Se a propriedade privada, o lucro, a usura são de marxistas, então é bom? É isso? Porque serve à revolução, então é considerado e avaliado como bom pelos marxistas. Ou pelo menos se diz que serve na propaganda para as massas. E se por outro lado a propriedade e o lucro são dos inimigos do partido, então ela é má. É essa a resposta que nós temos? Essa é a resposta relativista? Porque se for a valoração moral, é completamente arbitrária. Essa valoração é relativista, é sofismática. E mais do que isso, se sim ou se não, quais são as consequências na sociedade de adotar uma ou outra forma de valoração, que é outro ponto muito importante. Em seu diálogo Protágoras, Platão, o idealista inimigo dos soviéticos, autores dos compêndios leninistas, afirma: quando as pessoas condenam o prazer, elas o fazem não porque eles sentem prazer em ser maus como tal, mas por causa das más consequências. Por exemplo, a certa altura Sócrates diz que a única razão pela qual os prazeres desenfreados da comida e da bebida parecem ser maus é que resultam em dor e nos privam de prazeres futuros. Na dimensão imanente, o valor é derivativo de duas coisas: de suas consequências práticas e de sua valoração por um sujeito externo. Esse sujeito externo pode ser eu, pode ser você. Esse sujeito pode ser Deus também, se você for um teísta. A derivação do valor. Bem, suponha que alguém lhe perguntasse se é bom ajudar um trabalhador em momentos de necessidade. A menos que você suspeite de algum tipo de truque, pegadinha, você responderia: sim, claro. Se essa pessoa lhe perguntasse por que é bom agir dessa maneira, você poderia dizer que é bom ajudar os outros em momentos de necessidade, simplesmente porque é bom, que suas necessidades sejam satisfeitas. Se te perguntassem por que é bom que as pessoas tenham as suas necessidades satisfeitas, você então ficaria confuso, certo? Refazendo a pergunta para você como a filosofia costuma fazer. Você poderia estar inclinado a dizer: simplesmente é. Do mesmo jeito que provavelmente quase todos os marxistas responderiam que o lucro é errado e a burguesia é malvada simplesmente porque é. É porque é. Ou
você poderá aceitar a legitimidade da questão e dizer que é bom que as necessidades das pessoas sejam satisfeitas porque isso lhes traz prazer, por exemplo. Ou ainda dizer que o lucro deixa os marxistas e as pessoas chateadas e emocionalmente fragilizadas. Mas então, é claro, o seu interlocutor poderia perguntar mais uma vez então, como adoramos fazer na filosofia: o que há de bom nisso? Talvez neste momento você respondesse: é simplesmente bom que os marxistas fiquem satisfeitos. E quem é ajudado no primeiro exemplo, também. Ou que é bom porque é mais justo, sei lá. E assim poria fim a esta linha de questionamento. Ou talvez você procurasse novamente explicar o fato de que é bom que as pessoas fiquem satisfeitas em termos de outra coisa que você considera boa. Na verdade, isso se baseia em achismo e, no outro caso, na aparência que o marxismo coloca nas coisas. Mas veja, do ponto de vista da argumentação séria, em algum momento você terá que pôr fim às perguntas, ok? A gente não pode ficar fazendo essa derivação ad eternum. Então, você não coloca esse fim nas coisas porque você se cansa delas, mas porque você seria forçado a reconhecer que, se uma coisa derivar seu bem de alguma outra coisa, que deriva seu bem ainda de uma terceira coisa, e ainda de uma quarta, e assim por diante, deve chegar um ponto em que você alcança algo cujo bem não é derivado de nada, certo? Além de simplesmente é bom por si, ou seja, intrinsecamente bom. Estamos falando aqui da fonte do bem. Esse bem primeiro o chamaremos aqui de logos. Ele possui apenas um valor intrínseco e é a fonte de todas as outras derivações do bem. Note que esse logos, esse bem primeiro, é um absoluto. Ele não é relativo. Ele é fixo. E ele fixa o valor das demais derivações, seja de uma maneira cristã por meio de um Deus, ou de uma maneira platônica como uma fonte do mundo das ideias. Esse é o intrinsecamente bom e não derivativamente bom. É o logos. É bom por si. A metafísica cristã e a moral marxista. Segundo Marx, em sua tese de doutorado, Clemente de Alexandria atribui a crítica do apóstolo Paulo à filosofia epicurista. Esta crítica pode ser observada em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 32 e 34. Nesses versículos, Paulo faz uma referência indireta aos epicuristas, aos filósofos epicuristas, ao falar sobre aqueles que afirmam da seguinte forma: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Uma frase frequentemente associada à filosofia hedonista e materialista de Epicuro, certo? Já nos tempos do apóstolo Paulo, o epicurismo pregava a busca pelo prazer e a tranquilidade como o principal objetivo da vida, defendendo uma visão materialista e uma concepção de que a morte era o fim absoluto da existência. No entanto, para Paulo, essa visão hedonista e materialista entrava em conflito com sua própria mensagem cristã, que enfatizava valores espirituais e a vida após a morte. Um ponto interessante está na metafísica cristã, que demarca essa questão e nos ajuda a compreender um pouco melhor ela. Nós vamos colocando um do lado do outro e vamos compreendendo de uma forma um pouco mais clara o que o marxismo está fazendo e o que o marxismo não está fazendo. Então, estou usando aqui a metafísica cristã como contraponto, né? Na metafísica cristã, não existe objeto, ação ou fenômeno intrinsecamente mau. Um determinado objeto é mau apenas extrinsecamente, e é mau porque há ausência de bem nesse objeto. Essa é a concepção cristã. A postura que acredita que existe maldade intrínseca nos objetos é chamada de gnosticismo, no qual o logos malévolo é chamado de demiurgo, o deus mau. No marxismo, ao contrário da primeira posição, vemos que há uma concepção implícita do mal intrínseco nas coisas. Percebe? Semelhante como na gnose. Esse mal intrínseco repousa na sociedade e seus sistemas. No sistema capitalista, na religião, no lucro, na usura.
em teorias mais modernas, no patriarcado, etc. O valor moral intrínseco desses elementos é ainda situacional, sendo valorado extrinsecamente também por consequência óbvia da aplicação do materialismo histórico, que conceberá o lucro como bom enquanto uso momentâneo para aplicação da revolução, mas em sentido amplo, meta-histórico e geral é considerado como intrinsecamente mal no marxismo. Então, aqui eu não estou falando que existe o mal intrínseco, mas quando você estuda o marxismo, você percebe que implicitamente ali há uma afirmação epistemológica de um mal intrínseco. Há uma afirmação de que se você derivar coerentemente aquelas premissas, você só consegue sustentá-las por meio da concepção de um logos malévolo, de algo que é intrinsecamente mal, do capitalismo que é intrinsecamente mal, do patriarcado que é intrinsecamente mal, das concepções idealistas tratadas como intrinsecamente más, das concepções epistemológicas e filosóficas que postulam a metafísica do ser, de Parmênides, consideradas como más. Bem, sabemos que no campo cosmogônico o marxismo é uma doutrina monista, pois baseia-se apenas em uma substância primordial que é a matéria. Mas no campo moral é um tipo de dualismo. Se você está meditando nessas questões axiológicas, nesse momento você deve estar percebendo que o marxismo conduz implicitamente a um dualismo axiológico ateísta, no qual poderíamos dizer metaforicamente que os demônios atomizados de Demócrito se personificam em entes abstratos como o capitalismo, o burguês, a sociedade, o lucro, a metafísica do ser, o idealismo, o patriarcado, etc. Assim, há sempre uma lógica moral dualista, por vezes vulgarmente maniqueísta, no marxismo. Por exemplo, proletário versus burguês, trabalhador versus capitalista, aluno versus professor, criminoso versus policial, político versus empresário, funcionário público versus político, sindicalista versus empregador, guerrilheiro versus reacionário, animais irracionais versus humanos, meio ambiente versus humanos, mulheres versus homens, gays versus héteros, etc, etc, e assim por diante. Note que no marxismo, muitas vezes um oprimido em relação dialética com um opressor se torna opressor em outra relação dialética. Eu apostaria que nos próximos anos, por exemplo, veremos teorias marxistas levadas a sério afirmando que as máquinas e a inteligência artificial precisam de emancipação dos humanos e que nós, humanos, as oprimimos. Certamente, outros ainda inverterão essa lógica, afirmando que são as máquinas, sob a posse de grandes empresários, que oprimem os homens, e assim propondo a emancipação humana dessas máquinas. É como vemos, a exemplo, os filósofos soviéticos revelando que tomam Platão como seu inimigo ideólogo e idealista, bem como Sócrates, que, segundo eles, atentava contra o Estado e praticamente mereceu a sua morte. Por outro lado, o tradutor marxista brasileiro Edson Bini, da edição da Edipro, afirma que Platão foi um comunista e que o discípulo de Sócrates propôs o comunismo por meio da figura do filósofo rei, o completo oposto. Nota-se aí novamente que a verdade e os fatos são historicamente relativos ao sabor do partido, da propaganda, relativos à conveniência do momento, tal como era com os sofistas, tal como é com a moral relativa dinâmica materialista, demasiado materialista. Mais de um problema moral e extrínseco. Certo, voltando à questão das derivações, vamos exemplificar isto. Por exemplo, ajudar um trabalhador pode ter o bem
derivativo de certas experiências agradáveis induzidas naqueles que recebem a ajuda, certo? Supomos que a pergunta seja refeita sobre o motivo sobre a resposta. Então poderíamos dizer que o bem derivativo de certas experiências boas são boas porque são agradáveis e produzem prazer. Novamente, explicaríamos a terceira derivação do bem sobre a presença do prazer no aparato sensitivo humano, que é capaz de intuir o prazer e a dor. Novamente, esse bem está na boa organização dos sentidos, ou seja, ele está no intelecto, ele está externo, extrínseco, né? E está no organismo humano. E assim por diante, né? Derivando o bem até chegar ao bem primeiro, que é o logos, cujo valor é puramente intrínseco, que é a fonte dos outros valores. Isso nos conduz a uma verdade. Todo valor intrínseco possui um logos fundante. Todo valor extrínseco também possui um logos fundante. Ora, se existe um mal moral, que é um valor intrínseco, então deve haver necessariamente também um logos para a existência intrínseca do mal. Dessa forma, caímos em um dualismo moral epistemológico no qual existe um Deus mau, um demiurgo, que é a fonte e origem do mal intrínseco no mundo, segundo essa perspectiva. Esse Deus será a origem do mal intrínseco do capitalismo, da sociedade, do lucro. Reparou que o marxismo caiu em uma aporia gravíssima? Vamos reformular. Talvez devêssemos chamar esse logos do mal intrínseco de mamon, tal como o próprio Marx chama no seu texto, parte 2, sobre a questão judaica, em seu texto antissemita, intitulado Sobre a Questão Judaica, no qual compara os judeus ao demônio Mamon. Marx utilizou o nome do demônio Mamon de forma pejorativa, obviamente, pois nos escritos rabínicos, Mamon significa tanto o dinheiro, em sentido restrito, quanto a ganância, a avareza, as posses em sentido amplo. Essas posses são tudo aquilo que tem preço ou tudo aquilo que o ser humano possui além do seu corpo e da sua vida. Mas se o marxismo afirma a existência moral de Mamon e nega essa existência cosmogonicamente por meio do materialismo, como pode uma coisa ou outra estar certa ao mesmo tempo? A resposta, imagino que diriam os marxistas incapazes de sonhar com a resolução de uma aporia infantil qualquer, ou de um problema epistemológico, ou de um problema metafísico, seria: isso é uma questão dialética, tomando dialética no sentido de contradição, fazendo aquela confusão da qual o Mário Ferreira dos Santos nos aponta, que os marxistas fazem. Ora, os termos contradição, dialética, oposição são confusos no marxismo e geram vários problemas. Elaborando uma lista hipotética e os seus problemas. Vamos tentar elaborar uma lista tal qual teríamos segundo a visão marxista e comunista. Sem ir ao mérito da questão, podemos até concordar aparentemente com alguns itens da lista, mesmo discordando dos meios para atingi-los. A questão não é esta, é de ordem moral. Bem, uma lista hipotética seria: do lado intrinsecamente mal, lucro, usura, capitalismo, burguês, divisão de classes, exploração econômica, grandes capitalistas, mais-valia, comodificação, crises econômicas, imperialismo e assim por diante. Do lado intrinsecamente bom, proletariado, consciência de classe, igualdade social e de classes, revolução, planificação econômica, sindicato e sindicalista, regulação social ou engenharia social, ditadura do proletariado, emancipação financeira, decolonialismo, empoderamento, etc. Independente se essa lista seria dessa forma ou não, ou quase essa, a pergunta que se faz é: por quê? Por que uma lista é má e a outra é boa? Porque os elementos da outra são valorados como bons, como moralmente bons, intrinsecamente bons. A resposta pode parecer óbvia para os mais desatentos, como se estivéssemos perguntando por que matar é mal,
Porém, a maioria de nós não diria que um tigre matando uma gazela na África subsaariana é algo mau. Matar insetos peçonhentos e outros também não é visto como mal por quase todas as pessoas. É provável que todas as pessoas famintas em uma ilha, matando peixes para sobreviver, não diriam que isso é algo mau. Estes também tendem a haver uma quantidade significativa de pessoas que não veem problemas nesse tipo de execução. Nesse caso, o contexto e a finalidade do matar tornam-se critérios importantes para essa avaliação. Então perceba, a pergunta não é tão simples e óbvia quanto parece para os ingênuos. Bem, sobre a resposta para a lista, vamos excluir as respostas idiotas. Porque eu quero, né? Essa é uma indagação alienante em prol do grande capital, reacionária e retrógrada, coxinha, faixinha, cesariocrata, etc. Outras adjetivações que fogem da questão. Porque Marx, Engels e os outros marxistas assim definiram. Ou não penso nisso. Essa questão não importa. O ponto subjacente é que aqueles que valorizam por si só aquilo que é intrinsecamente mal evidenciam assim uma espécie de sensibilidade moral. Aliada a esta, uma atitude política para a destruição desse suposto mal. Observamos que tudo isso se debruça sobre uma questão de valor axiológica, isto é, de valor moral, de valor subjetivo, de valor monetário, de valor societário. Por meio dessa tabela, percebemos uma presunção de existência do valor intrínseco, tanto mal como bom, nas duas listas. O valor intrínseco exige as considerações de que é necessariamente verdade que tudo o que é intrinsecamente bom é tal que é apropriado valorizá-lo por si mesmo e que seu valor está em si mesmo, por isso é intrínseco, por isso estamos falando que é intrínseco. E B, é necessariamente verdade que tudo o que é adequado para o valor por si só é intrinsecamente valorável. Mas quem foi que disse que existem valores intrínsecos? Para começar, valores intrínsecos puros na dimensão temporal. Todo valor intrínseco também é parcialmente extrínseco, com exceção do logos fundante. Valores intrínsecos puros não existem no produto, como no valor trabalho. Valores intrínsecos puros não existem para além de sua mera concepção como um ente de razão. Além disso, o conceito de valor intrínseco é inaplicável, na medida em que, mesmo que algo na dimensão temporal tivesse tal valor, não poderíamos saber disso e, portanto, o fato de ter tal valor não poderia desempenhar nenhum papel no nosso raciocínio sobre isso. Como eles não existem para além da concepção de um ente de razão, não há que se derivar um valor maligno ou benigno dos itens da lista hipotética que elaboramos. E toda luta comunista se torna ilusória e engodo, moralmente oco. Imagine que um demônio deseja que você o valorize por ele mesmo e ameaça causar-lhe sofrimento severo, a menos que você o faça. Parece que você tem bons motivos para fazer o que ele quer. É apropriado ou adequado atender a sua demanda e valorizá-lo por si mesmo, mesmo que ele claramente não seja intrinsecamente bom? Pergunta. Ou ainda, deveríamos dizer que é bom obedecer ao demônio para que ele não faça um mal a nós? Esse experimento mental nos conduz a uma aporia, curiosamente, que vemos na realidade com o comunismo. Por exemplo, do Partido Chinês, que obriga as escolas a ensinarem o comunismo chinês como algo bom para as crianças, sob o risco de lhes fazerem mal, se assim não o fizerem. Refletimos, por que o patrão supostamente explorar o proletário obtendo um lucro sobre seu trabalho é algo errado ou mal? Pode parecer óbvio para os mais desatentos, mas a pergunta não é óbvia e nem simples, como já argumentamos aqui. Aí percebemos que implicitamente há uma consideração moral no marxismo, um suposto problema mal na sociedade capitalista. Vamos acrescentar algo à pergunta para explicitar ainda mais o seu problema.
Porque o patrão supostamente explorar o trabalho obtendo um lucro sobre seu trabalho é algo mal, enquanto enviar burgueses para campos de trabalho forçado e assassinar pessoas de classe alta, supostamente culpadas por serem herdeiras ou obterem grande propriedade, colocando em prática um manual de guerrilha como o do Marighella, como isso pode ser algo bom e desejável? E mais, isto que o patrão supostamente está retirando do proletário não é apenas parte de sua propriedade privada líquida? Ou seu poder de compra de propriedade privada? E a propriedade privada já não é em si algo intrinsecamente mal? Se a propriedade privada não deveria existir, quando o outro retira parte da propriedade privada do outro, que não deveria ter nada, por que isso é algo mal? O que é pior, ter parte da propriedade privada líquida retirada ou assassinar quem supostamente a reduziu? Qual ação é má e qual ação é boa em si, por si? A definição aí do mal e do bom é arbitrária, percebe? Ou segue uma regra ética e lógica do ilogismo marxista. Vamos perguntar ainda, a lógica existe como algo bom ou é apenas um subterfúgio das elites burguesas? Qual é a ação má, qual é a ação boa? Perguntamos. Dois tipos de respostas podem ser dadas nesse contexto. A primeira é a resposta pragmática. É bom e mal porque causa prejuízo de alguma forma e benefício de outra. No entanto, a resposta pragmática só pode ser observada e validada pelo resultado prático na realidade. E como vemos, este não se manifesta. Os grandes bilionários do mundo e muitos milionários e outros ricos são, na verdade, socialistas ou progressistas. E o comunismo e marxismo, na prática, se revela uma máquina de matar incansável cujos defensores prescrevem abertamente a luta armada, o que obviamente implica em assassinato e genocídio. É óbvio isso. Mais ainda, se o socialismo e o progressismo fazem mal aos burgueses e capitalistas, e elitistas, o que seja, por que adotam essa ideologia? Como vemos, absolutamente todos, sem a menor exceção, todos os países que adotam o socialismo, o comunismo e o progressismo degeneram em todos os âmbitos, com a diferença da velocidade da decadência. Logo, a resposta pragmática não corrobora a questão moral. A verdade é que o marxismo é uma ideologia feita para destruir impérios. E se ela destrói até impérios, imperialismos, o que ela não faz com países pobres? A resposta por que lhe prejudica exige prova. E sabemos que receber zero é pior que receber algo, no caso do proletário, mesmo que sejam supostas migalhas. Além disso, a própria ideia de progresso e avanço civilizacional imparável que está de plano de fundo no marxismo é incompatível com a ideia de consciência de classes, que não vem nunca, mas que a suposta alienação só aumenta. Se nós formos pensar por analogias, na verdade todos nós estamos conectados na sociedade. Quando as elites empobrecem, toda a sociedade empobrece. Quando os pobres fogem ou morrem, as elites sofrem também. As classes não estão em luta, em conflito, mas são parte de um todo social, um mesmo organismo social. E da mesma forma que perfurar o rim de uma pessoa afeta todo o seu corpo, destruir um grupo da sociedade em que se está inserido significa destruir a si mesmo, em um processo um pouco mais lento. O nosso braço não está em conflito de lutas com as nossas pernas. Da mesma forma que as castas hindus, que são representações de um corpo divino, o corpo de Brahmana, não estão em conflito. Ora, de uma forma mais precisa, no plano individual vemos que são os empresários que estão em conflito uns com os outros. Empresários em conflitos com outros empresários, em competição com eles. Em suma, sobre a reflexão pragmática, percebemos que os resultados das políticas marxistas são dialéticas, ou seja, elas afirmam uma tese aparentemente de emancipação e o fim da alienação e exploração humana, mas na prática resultam sempre na sua antítese, ou seja, em mais alienação, em mais exploração, em mais pobreza, em mais morte, pioram sempre a situação
por fim geram uma síntese na qual os marxistas reinterpretam suas teses, invertendo-as de cabeça para baixo, penetrando em outros campos, instrumentalizando e transformando tudo em política, para voltar à tese e fracassar novamente em uma nova antítese, aparentemente em um ciclo interminável de fracassos. O materialismo e o problema nos conceitos. Outro problema decorrente da adoção do materialismo é a ausência de um logos de sustentação semântica. A semântica dentro do materialismo se relativiza. Como o materialismo é um tipo de monismo, que a única substância existente é a matéria, e a matéria é temporal, relativa, heterogênea, inconstante, então as concepções, a verdade e todas as elaborações filosóficas, sociológicas, antropológicas serão temporalizadas, materializadas, serão tão frágeis e relativas ao tempo quanto a resistência de um tronco de madeira. É claro que estamos dizendo nesse caso de levar o materialismo marxista às suas consequências seguintes, o que resulta em um significado privado das palavras. Ora, todo linguista sabe que não existe significado privado de palavras. Eu não posso espancar uma pessoa e dizer que isso é fazer caridade e amor. Eu não posso perseguir as pessoas e chamar isso de democracia. E as pessoas normalmente afogadas na política do dia a dia não percebem o real problema de tratar essas questões dessa forma. Alguns até apoiam, sem vislumbrar o problema a longo prazo. E qual é o problema? É que a relativização das palavras, a definição privada delas, incapacita de dar um diagnóstico correto da sociedade. Imagina que você vai ao médico com o joelho estourado. Você arrebentou o menisco e estourou todos os ligamentos do joelho. O médico então diz que você está sentindo dor no joelho porque está com vermes no cérebro e precisa operar urgentemente. Ele justifica que o joelho e o menisco são partes cerebrais e ele te indica um amigo que faz essa cirurgia e fatura alto anualmente. Você paga e faz a cirurgia. Qual é o resultado? O joelho provavelmente piorará. Você vai perder dinheiro e um pedaço do cérebro. Porque na ciência os conceitos são sólidos ou quase sólidos. Isso é o que aumenta a previsibilidade e a confiança. A definição de energia na astrofísica é uma só. Isso torna os experimentos replicáveis e as teses cognoscíveis. Se a cada novo artigo científico que é publicado temos uma nova definição para energia, e eu posso inventar 3 ou 4 a qualquer momento, os resultados são caóticos. Não se pode alcançar previsibilidade sem falseabilidade e cognoscibilidade. De fato, a aplicação do materialismo aos signos e à linguagem produz conceitos quase privados, conceitos temporalizados. E sendo o marxismo uma filosofia política da praxis, torna-se conveniente a manipulação conceitual para a conquista, manutenção e exercício do poder. Isso porque no materialismo não há um lastro conceitual, porque não existem universais no marxismo. Não existe um mundo supralunar platônico, não existe uma raiz de fixação dos conceitos, das valorações sociais. São construções históricas, culturais e sociais. Isto sim, né? Ou seja, a acusação que os marxistas fazem ao seu entorno vale para aquilo que eles mesmos estão produzindo, né? Porque são demasiadamente materialistas e projetam os equívocos que têm em si, projetam no mundo, no externo. A dissonância cognitiva inerente ao comunista. A dissonância cognitiva é um conceito da psicologia de Leon Festinger, que descreve a sensação de desconforto ou conflito mental que surge quando uma pessoa mantém crenças, atitudes ou valores contraditórios. Todos nós passamos pela dissonância cognitiva e geralmente tentamos resolver o conflito interno. Imagine que você seja uma pessoa que se identifica como amante do comunismo e acredita firmemente em seus ideais de igualdade social e justiça. No entanto, você também tem conhecimento histórico e reconhece que, em algumas situações, regimes comunistas resultam em genocídios e violações graves dos direitos humanos. Nesse caso, sua crença no comunismo como um sinal ideal entra em conflito com o conhecimento dos eventos históricos. Essa contradição gera uma dissonância cognitiva em várias pessoas. Para resolver esse conflito interno, de maneira inconsciente as pessoas tendem a adotar ações diferentes. Por exemplo,
Algumas delas tentam minimizar a importância dos genocídios, argumentando que eles foram casos isolados ou distorções do verdadeiro comunismo. Elas tentam não pensar nesses crimes e agem e pensam como se eles nunca tivessem acontecido. Outras pessoas tentam reelaborar o comunismo, customizá-lo, buscando interpretações paralelas mais compatíveis com seus valores morais e éticos. Outros ainda tentam encontrar evidências de que o comunismo é pacífico, bom e respeita a vida, citando casos isolados, recortados e irreais. Há ainda aquelas pessoas que aceitam os genocídios, minimizando as suas preferências morais e éticas para eliminar a dissonância cognitiva. Bem, o problema começa quando esse comunista que entendeu o comunismo e o marxismo, ou no mínimo absorveu o materialismo. Nesse exemplo que foi dado, o comunismo materialista resolveria a dissonância cognitiva simplesmente negando a sua própria dimensão moral e ética, tratando-as como meros elementos históricos sociais produzidos por relações de produção ou pela superestrutura ou pela estrutura. É até intuitivo que a opção do nosso comunista materialista hipotético seja a quarta: aceitar os genocídios, minimizando as próprias preferências morais e éticas para eliminar a dissonância cognitiva. Pensar, por exemplo, como um colega comunista disse uma vez para mim: não se pode fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos, disse rindo para mim. Concluindo o problema do materialismo. O problema decorre de que o materialismo não tem base moral absoluta, pois qualquer base moral absoluta só pode ser fundamentada na dimensão transcendental. E como sabemos, o materialismo nega a existência da dimensão transcendental e é anti-idealista. Trofim Lyssenko pode afirmar que a ciência de Mendel é burguesa e propor uma pseudociência chamada ciência do proletariado e levar centenas de milhares de pessoas à morte. Os marxistas podem afirmar que existe uma ciência ocidental e uma ciência oriental, criticando a ciência econômica, biológica ou qualquer outra, quando os resultados dela contrariam as vaidades políticas dos líderes marxistas. Contudo, esse mesmo grupo se colocará a favor da ciência quando ela lhe servir como ferramenta política. Se a ciência possibilita aumentar a burocracia e o poder do Estado, então eles ficarão a favor da ciência, mesmo que isso signifique corroborar e trabalhar para o lucro bilionário e desmedido, por exemplo, de grandes empresas farmacêuticas, propriedades dos maiores capitalistas vivos. Com efeito, o comunismo sempre será uma ideologia de morte, hipocrisia, mentira, manipulação, idiotice, materialismo, ódio e genocídio. E não é preciso testar nos quase 200 países hoje reconhecidos oficialmente para, após atestarmos o fracasso iminente e derramamento de sangue em todos, para sabermos que tudo isso é furado. Aliás, a Europa e os países do hemisfério norte já sabem disso. E na América Latina, região com no mínimo 60 anos de atraso, que vemos tais ideias defendidas permanecerem. Além disso, levando o materialismo em suas últimas consequências, chegamos à conclusão de que tudo o que existe no universo é composto por matéria e energia. Nessa visão, a mente humana não passa de um produto do funcionamento do cérebro, sem qualquer existência independente, relativa ao sabor da cultura, história e sociedade. As emoções, pensamentos e consciências são resultados de processos bioquímicos complexos que ocorrem dentro do nosso organismo. Essa perspectiva materialista implica que não há espaço para a existência de qualquer entidade ou força que esteja além do mundo físico. Portanto, não há lugar para a existência de deuses, espíritos ou qualquer forma de divindade. A vida e o universo são explicados unicamente em termos de leis naturais e processos puramente materiais. Existem vários críticos do materialismo que apontam uma série de erros nessa abordagem. Um dos principais argumentos é o problema da consciência, que não pode ser plenamente explicada pelos processos materiais. Eles questionam como algo tão subjetivo e pessoal como a experiência consciente poderia surgir apenas a partir de átomos e moléculas interagindo. Ponto de interrogação. A minha cor preferida é o vermelho, e isso é idiosincrático. Onde está, então, essa origem? Esse gosto meu? Certamente não seria possível me clonar e clonar junto uma série de elementos idiosincráticos. Nem se poderia clonar a minha memória,
pois a memória não é um dado de mera conservação, não é material, ela também é um processo de recriação. Inclusive um tema tratado pelo Philippe Fourier-Fremier, um dos fundadores da filosofia concreta francesa. A consciência humana também não é material. Não se pode colocar consciências humanas em pendrives. Além disso, a maneira como eu avalio os produtos e os compro não pode ser materializada ou clonada. E aqui nos referimos ao detalhe, ou 100% é materializável, ou então os materialismos, sendo uma doutrina monista, é falho, ou um ou outro. Marx disse que o valor de troca ou o valor da mercadoria é definido pela quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ou seja, ele postula que a quantidade de trabalho necessário para produzir um objeto possui um valor intrínseco, que é atribuído derivativamente ao produto. Mas onde está o gosto e o juízo do consumidor? A economia de Marx não inclui consumidor, porque a sua valoração é materiável. Não cabe dentro do seu reducionismo materialista o consumidor. Eu nunca pagaria mais de R$10 em uma única banana em condições normais. Mas muitas pessoas sim. E isso não decorre de falta de poder aquisitivo, mas sim de um gosto estético, de uma certa apreciação de arte que é idiosincrática. Portanto, não importante a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir um monte de coisas no mundo, muitas delas não terão qualquer valor para mim, e assim também é para todos os consumidores. Em suma, a complexidade do universo e dos seres vivos, que vão além de uma mera matéria em movimento, não pode ser explicada pelo materialismo que deixa inúmeras lacunas absurdas. Por essas e por outras, o materialismo e comunismo e o marxismo são problemáticos. Talvez eu tenha esquecido alguma reflexão importante para esse tema. Se você souber de algo, deixe nos comentários. Dá uma força para o canal, se inscreva e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 11 de diciembre de 1964, Guevara, haciendo uso de su derecho a réplica. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Eu, enquanto valor humanista, eu sou contra a pena de morte. Agora, no momento do processo revolucionário, que são os momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários de pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar o socialismo. Tranquilamente. E aqui uma mesma posição que é a posição do Fidel. Fidel, profundamente humanista, Fidel sempre foi contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da Revolução, foi sim usado a pena capital em algumas situações contra contra-revolucionários. Então veja, diria o grande Lukács, né? A ética, ela tem uma concretude material da sua possibilidade de realização. Então, por exemplo, os meus valores humanistas de defesa da paz, de defesa da vida, a despeito de que vida seja menos fascista, porque fascista não entra no rol da vida humana, esses valores eles têm que ter concretude histórica para se realizar. Então, numa situação de cerco contra-revolucionário, se tiver que usar medidas de terror vermelho contra os contra-revolucionários, historicamente isso é válido. E aqui eu não estou inovando. Agora, criticar em alguma maneira abstrata de violência, sim, gente, eu defendo violência. Eu estou informado que uma revolução tem violência. Criticar repressão em abstrato, não, eu também defendo repressão, acho que é contra-revolução. Inclusive, eu vou até soltar outra gracinha, outro amigo de Humberto, vai ser até bem errado. Teve um amigo de Humberto que eu tinha estava falando assim, não, os marxistas brasileiros adoram a repressão, eles são Lei Marx. No Comune de Paris, na Guerra Civil na França, que é o texto de Marx sobre a Comune de Paris, Marx fala que a Comune de Paris foi derrotada, dentre outras coisas, porque ela não usou suficientemente a força da repressão contra a burguesia, os contra-revolucionários, não tomou o banco da França. Então Marx reclama de falta de violência, viu?
trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posição de direita, mas ele era uma pessoa boa. Né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia. Né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Como dizer, assim, até para dar uma respiradinha assim aqui, entre nós a gente discute. Quando a gente fala das experiências socialistas, eu estou falando com os camaradas, eu sou super crítico. Vamos sentar, vamos conversar, o que deu errado, tá? Agora, quando eu estou falando com um liberal, eu defendo qualquer coisa. Mas a gente tem que entender, o Jones sabe muito bem disso e a galera que acompanha aqui sabe. A nossa guerra também é retórica, gente. Nós somos marxistas-leninistas, né? Todo marxista-leninista acredita que a revolução só é possível mediante a um partido forte. Tem que ser uma organização revolucionária. E falando em letras claras, tomada armada do Estado. North Koreans are 21st century slaves. The people like me escaped from slavery at different times, but there are still many.
estatua de Che Guevara en El Salvador. Manifestantes ucranianos de Kharkov derribaron la estatua del ex líder soviético Vladimir Lenin, el principal símbolo de la memoria soviética.